Bem-vindos a mais um episódio de Conversa e Negócios by Cifra. Hoje tenho o prazer de receber alguém que tem um papel central na transformação económica e empresarial do nosso país. O Pedro Dominguinhos é presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, onde acompanha de perto como os fundos europeus estão a ser aplicados para fortalecer empresas, criar emprego e preparar Portugal para o futuro. Mas o seu percurso vai muito além do PRR. É professor, gestor e antigo presidente do Politécnico de Setúbal, com uma carreira dedicada ao desenvolvimento do ensino superior, da inovação e do empreendedorismo. O Pedro acredita que as empresas só crescem de forma sustentável quando unem estratégia, inovação e talento. Hoje vamos conversar sobre o impacto real do PRR nas PMEs, a importância da inovação e da digitalização e também sobre liderança, tomada de decisão com contextos de grande responsabilidade. Pedro, é com enorme gosto que o recebo aqui na Conversa e Negócios by Cifra. Já nos conhecemos há alguns anos através do Politécnico de Setúbal e é para mim uma honra tê-lo aqui como convidado desta rubrica. Olá, o gosto é todo meu, Maria João, agradeço o convite e sobretudo para podermos partilhar uns momentos, espero eu, que sejam interessantes para quem nos vai ver e ouvir sobre uma realidade particularmente importante na transformação económica portuguesa, que é o papel das pequenas e médias empresas ou das empresas em geral. Em geral. Muito bem, então para começar já, Pedro, a minha pergunta é, olhando para o seu percurso académico e profissional, o que é que levou a aceitar o desafio de presidir a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR? Eu identificava três motivos fundamentais. O primeiro, eu tenho uma carreira construída no setor público, ou seja, desempenhando várias funções numa primeira fase no Instituto Politécnico de Setúbal, e esta missão de serviço público foi aquela que presidiu a aceitação do convite feita à data pelo então Primeiro-Ministro António Costa. A segunda é sobretudo porque estamos na presença de um programa que tem um potencial transformador da economia e da sociedade portuguesa e acompanhar de perto este, eu diria, desafio tão hercúleo e ao mesmo tempo complexo, é um desafio muito interessante. A terceira é porque esta missão de acompanhamento antevia e depois a sua execução veio a comprovar, permitiu-me e está a permitir-me um acompanhamento de muita proximidade junto do tecido empresarial, do tecido social português e, portanto, contactar exatamente com quem está no terreno a executar os vários projetos, perceber as suas conquistas, mas também os seus obstáculos e tentar, através das recomendações que vamos fazendo, melhorar que os programas funcionem melhor, acaba por ser um desafio muito estimulante, que é diferente todos os dias e, portanto, é também esta vantagem que eu tenho tido, é que todos os dias consigo ver uma coisa nova numa região distinta do país e isto é particularmente interessante num momento, eu diria, muito complexo que estamos a viver, quer a nível português, quer a nível internacional. Internacional. De facto é bom termos desafios diferentes e ao menos estamos sempre também em constante aprendizagem. E sobretudo a interação com pessoas, quer empresariais, quer do setor público, pequenas e médias empresas, grandes empresas, eu diria, em aldeias que podem ter 300 ou 400 habitantes, ou numa cidade muito significativa, tem esta diversidade, mas é esta diversidade que é constituída Portugal e, portanto, eu costumo dizer que me sinto um privilegiado pelas funções que desempenho neste momento. E falando em aprendizagens e de experiência, que aprendizagens da sua experiência enquanto líder académico, digamos assim, por exemplo, no Politécnico de Setúbal, o mais ajudaram para hoje, para exercer este cargo? Eu identificava 2 ou 3 áreas que são particularmente relevantes. A primeira, nós precisamos de interações para conseguir alcançar os resultados. E eu desenvolverei um bocadinho esta noção. Interações, em primeiro lugar, com pessoas. Porque as organizações onde nós atuamos, sejam empresariais, do setor social, do setor público, são feitas de pessoas. E, portanto, a capacidade de mobilizar as pessoas, a capacidade de negociar diferentes, eu diria, desafios que se vão colocando em simultâneo e em diferentes perspectivas. A necessidade de, eu diria,
ter interações que permitam ultrapassar por vezes as dificuldades que parecem insanáveis, acabam por ser aqui algo muito relevante. E os meus quase 30 anos de experiência no Politécnico de Setúbal e vários deles em funções de liderança, permitiu-me exatamente ter essa capacidade, até porque sendo Politécnico, eu geri o Politécnico como altura em que era importante uma maior cooperação entre as diferentes escolas. Ao mesmo tempo, tendo sido presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, que agrega todos os institutos politécnicos em Portugal e tendo uma interação muito forte com o governo e com os diferentes ministros da ciência e do ensino superior e também da tecnologia, acabou por perceber esta capacidade de mobilizar vontades e de negociar, que é particularmente relevante. E aquilo que tem sido cada vez mais importante é esta lógica de ecossistema que acaba por ser extremamente importante. As lógicas de co-criação que num programa como o PRR são particularmente relevantes, acabaram por aqui fazer essa magistratura de influência. Depois, uma dimensão que nem sempre é fácil, que é ter a autonomia, ter a liberdade para dizer o que se pensa. Eu aprendi durante as minhas funções que a coisa mais difícil é dizer não. Ou então, a coisa mais complexa é assumir, sempre com dados, que foi outra aprendizagem. Nós nunca falamos na Comissão Nacional de Acompanhamento sem evidência empírica e sem dados que nos suportam as nossas posições. Porque sendo nós uma comissão independente e fazendo recomendações aos diferentes governos que têm naturalmente passado pela gestão do PRR, a credibilidade e essa é essencial. E essa credibilidade vem do conhecimento dos dados empíricos que estão naturalmente presentes nas nossas reflexões. E, portanto, basear a decisão na evidência, nos dados, é outra aprendizagem que para mim tem sido fundamental. Mas, acima de tudo, talvez aquilo que eu realce mais é a capacidade de estar presente, de proximidade. Ou seja, tentar perceber aquilo que os outros estão a sentir em cada momento e fazer tudo o que está ao nosso alcance para tentar resolver os problemas que eles nos levantam. Por vezes, não conseguimos resolver todos os problemas, claro, eu diria, de acordo com aquilo que são as expectativas dos diferentes atores, mas ter a noção que fizemos tudo para que eles consigam ser resolvidos e que também há outra coisa que eu aprendi, é que por vezes não é no curto prazo que as soluções aparecem, é também necessário aqui uma fase de maturação e também esta paciência organizacional, que às vezes é difícil de perceber, porque também as organizações, por vezes, não estão preparadas para, eu diria, introduzir ou refletir imediatamente, no curto prazo, as soluções que são apresentadas. Também elas próprias têm que se preparar organizacionalmente, ter as competências e as pessoas adequadas para poder implementar essas medidas, e são aprendizagens extremamente interessantes e, sobretudo, porque nós temos um país que é diverso. Nós temos organizações empresariais que têm os recursos e as competências necessárias, mas também temos outras onde a escassez, eu diria, é a palavra de ordem em todos os seus momentos, e portanto temos que compreender essa diversidade. É verdade. E também, é o que estava a dizer, o nosso país é muito diferente em vários pontos, em polos, não é? Portanto, eu acompanho o Pedro no LinkedIn e vejo que está sempre em todo o lado, sempre que surge alguma coisa, portanto isso é muito bom. E quando diz essa proximidade, de facto, é verdade. Mas para quem... Sabe, Maria, deixa-me só enfatizar esta questão. Nós só podemos tomar boas decisões, naturalmente, se percebermos a diversidade, por um lado, das expectativas, a dificuldade dos recursos que muitas vezes as entidades têm para implementar as decisões que são tomadas. Eu costumo dizer que tomar decisões a partir de uma folha de Excel é relativamente fácil. Tomar decisões com pessoas concretas, com organizações específicas e com as suas especificidades torna-se muito mais complexo. E eu só consigo, eu diria, casar ou serzir estas diferenças se conhecer. E nós temos que ir ao terreno. É uma coisa que é essencial na decisão política, seja ela autárquica, e estamos, eu diria, a gravar no dia seguinte às eleições autárquicas, e isto é particularmente importante, nós temos esta noção de proximidade. Eu
costumo muito dizer que quando estou a dar consultoria, ou mesmo na área da contabilidade, eu tenho que ir ao terreno, eu tenho que conhecer a empresa e pisar o chão. E eu acho que é isso que o Pedro também. Nós somos muito dessa geração que temos que ver as coisas, temos que sentir e perceber e sentir as pessoas, essencialmente. E eu entendo perfeitamente. Mas, para quem nos ouve e tem uma PME, e isto aqui é também muito dirigido às grandes empresas e PMEs também, o que é que, em termos muito simples, o PRR, qual é o verdadeiro impacto que ele tem no tecido empresarial? Porque eu acompanho muitas empresas e há empresas que dizem há tanto valor, mas não se conseguiu atingir, há X valor, mas não conseguimos chegar lá, demora muito tempo a responder. O que é que, de facto, qual é o verdadeiro impacto no tecido empresarial? Nós temos, eu diria, centenas de milhares de pequenas e médias empresas. E nós temos, felizmente, algumas dezenas. Empresarial, não é? É verdade, e temos algumas dezenas de milhares de pequenas e médias empresas que estão, eu diria, a beneficiar dos vários programas do PRR. Nas agendas mobilizadoras, e a Comissão Europeia publicou um estudo a semana passada, onde revela a importância em termos de inovação, em termos de ecossistemas de inovação, em termos de novas vendas, em termos de qualificação de recursos, que as agendas mobilizadoras, consórcios entre grandes e pequenas empresas e entre empresas e o sistema científico e tecnológico, têm permitido. Por outro lado, nós temos um conjunto de programas, por exemplo, a Indústria 4.0, que é dirigida às pequenas e médias empresas e que já apoiou mais de 1000 PMEs, sobretudo naquilo que é a digitalização do chamado chão de fábrica, que não é apenas chão de fábrica, é assim, podemos entender chão de fábrica, que mesmo uma empresa de serviços tem um chão de fábrica, que não é aquilo tradicional, mas, ou seja, as suas operações do dia-a-dia, ou então a descarbonização. Nós também temos vários, eu diria, programas de descarbonização das pequenas e médias empresas que estão, de serviços, por exemplo, que estão a permitir melhorar a sua fatura energética e consumir menos. E neste momento temos, diria, alguns programas que estão a permitir que as lideranças em termos de transição digital estejam a conseguir adotar estratégias para essa transformação digital, e enfatizava 2 outros programas que são particularmente importantes. Por um lado, a formação, o chamado cheque digital, que permite que os funcionários das diferentes empresas beneficiem de um cheque de até 750 euros para fazer formação em competências digitais, e neste momento está aberto um concurso para as pequenas e médias empresas para a investigação, para a inteligência artificial nas operações e melhorando essas mesmas, eu diria, operações empresariais. Portanto, estamos a falar de projetos até 300 mil euros, que têm uma comparticipação de 75 mil euros, perdão, até 75%. Claro está que a procura tem sido muito significativa, o que revela também 2 coisas. Ponto número 1, que há muitas pequenas e médias empresas que estão atentas e que têm projetos para serem implementados para melhorar a sua produtividade, a sua competitividade, neste caso através da inteligência artificial, e por outro lado que também os programas estão a ser desenhados para ir ao encontro dessas mesmas necessidades. Dir-me-á a Maria João, está tudo a correr como previsto? Eu diria não. Ou seja, houve aqui processos de demora na análise das candidaturas, no funcionamento das plataformas informáticas, que são particularmente penalizadoras das pequenas e médias empresas, porque nós sabemos que as suas estruturas não são de grande dimensão, os formulários são complexos e, sobretudo, a parte administrativa e burocrática cresceu nos últimos 2 anos. Nós temos tido, quando devia ser o contrário, nós temos tido um aumento da carga burocrática nos vários programas dos fundos europeus, que é uma coisa um bocadinho estranha. Com tudo aquilo que hoje em dia nós já conhecemos, nós conseguimos sempre complexificar mais. Claro que a Comissão Europeia, sobretudo com a questão do o controle do duplo financiamento, do conflito de interesses e do registro central do beneficiário efetivo, introduziu complexidade adicional que, no caso português, foi mais complexo. Porquê? Porque nós não temos os sistemas informáticos, a interoperabilidade que tanto se fala, pronta para estar ao serviço das pequenas e médias empresas. Vamos ver se, com alterações recentes que desobrigam as empresas a apresentar, em alguns programas, informação que o próprio Estado já possui.
e bem como essa simplificação que estamos a tentar, se conseguimos melhorar a situação. Mas eu diria que, por efeito do PRR, os benefícios já não serão muito significativos, até porque temos que terminar o programa até agosto de 2026. Então, os empresários podem estar atentos, portanto, à parte da inovação, com a IA, carbonarização e tudo o que tem a ver com digitalização e inovação. Portanto, são que estão agora aqui... Exatamente. E já agora, Maria João, também dar nota de que muitos desses programas estão ou vão ter continuidade no PT 2030. E isto é particularmente relevante que, por exemplo, a descarbonização vai continuar, os avisos ainda não foram totalmente abertos. Porquê? Porque estamos a executar o plano de recuperação e resiliência, portanto é importante ter esta noção. Mas também existem vários avisos abertos, por exemplo, ao nível da economia e da defesa, que são particularmente importantes e que urge que as empresas possam aproveitar, até porque neste momento é uma prioridade da própria Comissão Europeia, fruto da alteração geopolítica que estamos a viver. Pedro, a ideia que eu sempre tive é que existem setores ou regiões que aproveitam melhor estas oportunidades do que outras. Eu posso estar certa ou posso estar errada, o Pedro tem dados, eu tenho a experiência no terreno e ao fim e ao cabo, mas o Pedro tem dados mais concretos. Eu acho que a norte do país as pessoas aproveitam melhor, têm vindo a aproveitar melhor estas oportunidades, enquanto que a sul do país ou não estão tão atentas. Não sei se há menos informação, porque também não acredito que a informação é a nível geral, mas o que eu sinto é que a norte do país há sempre... os empresários aproveitam melhor estas oportunidades. Muitas das vezes estão atentos e querem investir e aguardam que a candidatura abra para eles poderem. Tem dados para me responder a isto? Eu estou certa ou errada, Pedro? Esses são dados corretos por dois motivos. O primeiro é porque o tecido empresarial é mais dinâmico, eu diria, de Lisboa para cima, do centro e do norte. E, portanto, sejamos claros, com exceção, eventualmente, da região de Lisboa e da Península de Setúbal, do ponto de vista industrial, o tecido empresarial é muito mais dinâmico a norte e a centro, e basta olhar para o valor das exportações, do valor acrescentado, e isto é uma realidade. Por outro lado, e que não devemos também esquecer este aspecto que é particularmente relevante e que no PRR foi um bocadinho mitigado, e já lá irei, os fundos europeus estão, eu diria, claramente limitados para as regiões de Lisboa e Val do Tejo e do Algarve. E nós sabemos que na região de Lisboa e Val do Tejo existem um conjunto significativo de empresas que têm dinâmica, mas que estão arredados ou entram em taxas de comparticipação muito reduzida. Portanto, e o próprio PRR acabou por refletir esta dinâmica. O que é que o PRR trouxe de novo? No caso da região de Lisboa e Val do Tejo, permitiu que não existissem essas limitações em termos de concorrência. E, portanto, as grandes empresas ou outras empresas puderam concorrer em igualdade de circunstâncias do que outras empresas do centro e do norte ou, por exemplo, do Alentejo. E mesmo as instituições de ensino superior, porque nesta questão também as instituições de ensino superior localizadas em Lisboa e Val do Tejo estão fortemente limitadas, quer no PT 2020, quer agora no PT 2030. E o que é certo é que nós temos um conjunto significativo de projetos na área da descarbonização, das agendas mobilizadoras ou das competências motivado pelo ensino superior. Para lhe dar um exemplo, o Distrito de Setúbal tem aprovados neste momento 937 milhões de euros de fundos do PRR. Repare, Lisboa 2030 tem a sua dimensão 450 milhões mais coisa, menos coisa. Portanto, isto dá bem a nota da importância que o Plano de Recuperação e Resiliência está a ter para o Distrito de Setúbal, quer para as autarquias, por exemplo, na habitação ou na parte social, quer para as empresas na descarbonização e nas agendas mobilizadoras, ou para o ensino superior, por exemplo, no reforço das competências, nas residências para estudantes, ou mesmo para as escolas secundárias que estão a desenvolver um conjunto significativo de investimentos. E, portanto, isso que diz é verdade. Por isso é que é tão importante, e não sei se podemos eventualmente ou não ir por aí, que cada uma dessas regiões, e no caso da Península de Setúbal, tenha uma voz que possa, através da comunidade intermunicipal, que possa ser, eu diria, o veículo da estratégia regional
porque a expectativa que tem, e infelizmente para a região, é que os dados dos vários indicadores demonstrarão que a partir de 2028 a Península de Setúbal terá acesso a um conjunto de fundos comunitários mais avultamental que nós temos fundos comunitários. Ok, então temos boas notícias e estamos a ter boas notícias para a região de Setúbal, não é? E ainda bem, precisávamos. Há uma expectativa positiva e o ecossistema, voltamos à primeira questão, tem que estar preparado para responder a esses desafios. Claro, também é verdade, também é verdade. O que é que distingue as empresas que conseguem crescer e inovar daquelas que ficam pelo caminho? Tem ideia, Pedro? Há 3 ou 4 grandes áreas que são, eu diria, comuns. A primeira é ter uma visão muito clara e uma estratégia de foco muito bem definida. A segunda é ter uma, eu diria, obstinação com a inovação e com a forma de escutar e olhar para o mercado. É importante nós percebermos que as empresas servem para encontrar soluções para resolver problemas e lacunas que existem no mercado, seja em que setor for. E, portanto, aquilo que eu tenho notado é particularmente relevante. Depois, 2 outras áreas que são particularmente relevantes. Ter equipas e competências, eu diria, muito qualificadas, que permitem dar resposta e encontrar soluções. E a quarta, que eu diria, é lideranças envolventes, envolvidas e capacitadoras das várias pessoas que fazem parte dessas mesmas equipas. Isso tem sido particularmente, eu diria, interessante, e isso é independente de ser empresa familiar, ser um grupo empresarial de maior dimensão. Portanto, isto é particularmente distintivo na experiência. Eu já visitei mais de 400 empresas nessas funções enquanto presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento, e tem sido particularmente, eu diria, estimulante perceber os estilos de liderança que estão presentes nas várias empresas. De facto, acho que o estilo de liderança é aqui muito importante. Mas, na sua perspectiva, qual é o papel da digitalização e da IA, da inteligência artificial, na competitividade futura das PMEs? Acha que há aqui uma ligação, na sua perspectiva? A minha perspectiva é de que a digitalização e a inteligência artificial são cruciais e que as empresas a devem adotar, mas são processos e são meios e são instrumentos, e não o foco fundamental. E eu tenho visto alguns exemplos que me deixam, eu diria, por um lado, uma expectativa muito positiva, mas noutros lados, perplexidade. Porquê? Porque a primeira coisa que eu tenho visto como aspecto positivo é que as empresas têm um foco na transformação digital e percebem exatamente que tecnologias são mais relevantes, mas nunca esquecem de uma coisa que é importante. É que as tecnologias são feitas com as pessoas e para as pessoas. É natural que, em alguns processos, nós reduzamos o número de pessoas. Por exemplo, quando digitalizamos ou quando incluímos robôs num chão de fábrica, é normal que precisemos de menos pessoas. Claro. Mas aquilo que eu tenho notado nessas estratégias de digitalização, e isso é particularmente interessante, sobretudo nas pequenas e médias empresas, é de que todas essas pequenas e médias empresas me dizem que não vão dispensar pessoas. Aquilo que dizem é que vão ter que, eu diria, implementar estas estratégias de reskilling e de upskilling, que é particularmente relevante. Por outro lado, tem tido, eu diria também, tenho que ser sincero, poucos exemplos, mas que o foco está na aquisição de tecnologia. E os estudos demonstram que se não houver um envolvimento, uma apropriação da tecnologia por parte das pessoas, é mais difícil. Mas também aquilo que tenho notado é de que a tecnologia pode fazer a diferença, porque está a permitir, em alguns casos, liderança tecnológica e que permite chegar em primeiro lugar ao mercado. E, portanto, o PRR, aqui em muitas das situações, quer através do desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços inovadores, quer através da possibilidade de aquisição de alguma tecnologia, nessa lógica, eu diria, envolvente com as pessoas, tem permitido que muitas pequenas e médias empresas estejam a dar saltos
tecnológicos muito relevantes, mas sempre aliado àquilo que falávamos há bocadinho, com um foco estratégico muito claro, na inovação e nas competências e nos mercados internacionais também, que é algo distintivo, que eu tenho observado muitas empresas a atuar nos mercados internacionais, até porque o mercado português temos que ter noção de que é limitado na sua dimensão em termos de crescimento. Porque há uma coisa já agora, Maria João, que tem sido muito interessante. É várias pequenas e médias empresas, ou mais médias do que pequenas, imagino na casa entre os 10 e os 20 milhões, a dizer que nos próximos 5 anos querem passar para os 30, para os 40, para os 50 milhões. Portanto, esta vontade de crescer naturalmente alicerçada na inovação e nos novos processos produtivos inovadores ou nos novos produtos que têm ao seu dispor. Claro que aqui o desafio não é o mesmo de crescer de 5 ou 6 para 10 milhões de euros, porque é particularmente relevante. Os instrumentos financeiros que estão ao dispor das empresas e que podem ser mobilizados também são cruciais para, naturalmente, dar o salto para, eu diria, e agora utilizando aqui o nome de um programa na área do empreendedorismo, para o Lago dos Tubarões, é que a competitiva passa a ser completamente distinta. É diferente, é diferente. Mas ó Pedro, no meio disto tudo, eu ainda ouço alguns empresários dizerem isto: o PRR não é para o meu negócio. E se o Pedro pudesse falar com eles, que conselhos é que diria a esse empresário que diz: o PRR não é para o meu negócio? Isso, em alguns casos, eu compreendo isso, porque pode ser um processo traumático que alguns empresários têm, que já tiveram em termos de fundos europeus. Porque os formulários são complexos, as exigências são muitas, estamos a falar de dinheiros públicos e nem sempre estão simplificadas, mas eu tenho notado, desde um pequeno cabeleireiro que tem beneficiado do PRR. Dou-lhe um exemplo. Uns aceleradores do comércio digital e que ainda estão em vigor e, portanto, há vales até 2.000 euros que os pequenos negócios na área do comércio podem beneficiar, mas um cabeleireiro que eu conheci em que a senhora digitalizou o seu negócio, por exemplo, meteu todos os dados das clientes e dos clientes com a sua data de nascimento, com um conjunto de questões e que, ligado a um sistema de mensagens automático, ela consegue perceber há quanto tempo é que um cliente não vai, por exemplo, ao cabeleireiro e faz uma mensagem push a dizer: olha, já não vem cá há 1 mês e meio, não está na altura de vir cortar o cabelo, de fazer isso, ou então enviar-lhe uma mensagem de aniversário: olha, hoje tem 10% de desconto se vier ao cabeleireiro. E, portanto, isto é possível digitalizar, como os exemplos já falámos na indústria 4.0 ou na inteligência artificial. Há também aqui um aspecto de informação e de formação. E aqui, quer as associações empresariais, quer as empresas consultoras, desempenham um papel fundamental, porque o preenchimento de formulários, as respostas e as exigências administrativas eu diria, de compliance e de monitorização são particularmente difíceis e, sobretudo, nas pequenas e médias empresas, que o foco é no negócio, no dia-a-dia. E, portanto, é vender. do ecossistema, e quanto mais qualificado for esse ecossistema, melhor. A experiência que eu tenho tido é de que há, como lhes disse, dezenas de milhares de pequenas e médias empresas que têm beneficiado do PRR com resultados muito interessantes e que vão desde as micro, o exemplo que lhe dei do cabeleireiro ou do café na parte da digitalização ou da formação, que é particularmente relevante. Agora, aqui a questão da informação, a questão de ter parceiros de negócio que possam também fazer essa informação e esse acompanhamento também é particularmente relevante. Não, se calhar não é fácil, mas há. Eu gostaria de falar aqui um bocadinho de liderança e gestão e perguntar-lhe que liderar um plano desta dimensão deve trazer muita pressão, diria eu. Como é que gera a responsabilidade e mantém um foco, porque tem que manter uma visão a longo prazo, até porque o Pedro foi convidado por um governo PS, ainda era o António Costa, já mudámos, já passámos para PSD, não quer dizer agora, não estou aqui a falar de política, mas esta parte da credibilidade que falávamos de início, e já caiu um governo e voltou a ficar, e pronto, tem havido aqui alterações, não é um cargo político seu, mas é nomeado e tem que haver credibilidade aqui, tem que haver credibilidade e há, de facto. Agora, como é que mantém o foco a longo prazo? Como é que é esta responsabilidade? E de certeza que tem muita pressão
com a função que tem. Agora, como é que consegue manter esta visão? Porque não pode, tem que estar alheio a tudo o que se passa, não é? E manter o foco no mais importante, que é também, de facto, ao fim e ao cabo, nas pessoas e no PRR, não é? Como é que consegue? Maria João, a primeira nota é com muito trabalho. Ou seja, isto faz com muito trabalho e com um foco muito claro na missão. Ou seja, a visão e a missão que nós tendemos a ensinar, e eu tive também essa oportunidade, tem que ser crescimentos. E, portanto, esse tem sido uma política de proximidade. E, como é evidente, a estratégia que nós adotamos para esse acompanhamento tem-nos permitido essa credibilidade. Em segundo lugar, é basear sempre as nossas opiniões em factos. Ou seja, tudo aquilo que escrevemos é baseado na evidência. Dar nota que até agora, e já passámos por 4 governos distintos, nunca sentimos qualquer pressão política no sentido de dizer uma coisa ou dizer outra. E acho que isso também é importante. Mas isso também é ganho pela credibilidade e também pelas entidades que compõem a Comissão Nacional de Acompanhamento. Por último, é estudar muito, trabalhar muito e, sobretudo, ter uma lógica de humildade e de, sobretudo, tentar encontrar soluções para os problemas. Eu acho que esse tem sido um foco que nós temos mantido com muita proximidade. E, como compreenderá, eu tenho falado com milhares de pessoas e, portanto, esta capacidade de ouvir, de escutar e, sobretudo, tentar solucionar os problemas acaba por ser uma mais-valia importante, que entendemos nós, nesta manutenção da equipa e que tem conseguido ir ao encontro das regiões, ao encontro dos investimentos, mas mantendo sempre um foco muito claro naquilo que é a nossa missão, que é acompanhar o desenvolvimento dos vários investimentos do PRR, fazer as recomendações que consideramos adequadas para, acima de tudo, contribuir para que os resultados e os impactos expectáveis se possam concretizar no bem da sociedade e da economia portuguesa. Olha, parabéns, porque não é fácil, eu sei que estes cargos não são fáceis e parabéns. Agora, acredito que já tomou decisões difíceis e quer partilhar alguma que teve que tomar até agora ou tem alguma decisão difícil que tenha tomado e que possa partilhar? É melhor perguntar assim. É assim, olha, deixe-me ver, houve uma decisão difícil aqui enquanto Presidente do Politécnico de Setúbal que foi ter, eu diria, assinado um despedimento na sequência de um comportamento menos ético de um funcionário. Ou seja, não foi tanto a questão, porque foi um processo disciplinar que foi devidamente, eu diria, consignado e validado, mas sobretudo os comportamentos éticos para mim são muito, muito importantes. Há um farol ético do qual eu não tenho abdicado. E, como é óbvio, isso por vezes tem implicações que não são nada fáceis. Eu costumo ter, no Facebook tenho uma frase que diz que a coerência é um desporto radical. E esta coerência não significa que nós não mudemos de opinião, não é isso que está em causa, mas ter essa coerência na atuação é particularmente relevante. E depois dar-me nota de que tive, na segunda eleição, enquanto Presidente do Politécnico de Setúbal, alguma situação pessoal muito complexa, porque fui, naturalmente, através de calúnias, houve a tentativa de impedir a minha reeleição, mas também aí aquilo que eu fiz foi colocar a situação ao Conselho Geral, porque nós somos eleitos pelo Conselho Geral, e como compreenderá, isso é talvez das decisões mais complexas, quando nós somos acusados, sobretudo com falsidades, é muito complexo, e sobretudo senti aí, sobretudo a minha preocupação eram os meus pais e a minha família. E isto foi particularmente relevante, mas aquilo que assumi na altura foi, eu tenho que estancar imediatamente a posição, e expus ao Conselho Geral a situação que estava a passar e como é evidente, depois as coisas, como é evidente, eram falsas, foi possível resolver. Portanto, foram duas decisões particularmente complexas que tive que tomar, mas lá está, quando nós temos esse farol ético e quando sabemos o nosso comportamento, acaba por ser muito mais fácil essa tomada de decisão. É verdade. E o que é que o motiva mais no seu trabalho e o que é que considera ser o seu maior desafio neste trabalho?
Olha, o que motiva mais é todos os dias saber que vou ver uma coisa diferente e, portanto, apesar de poder não ser a coisa mais agradável, porque as pessoas podem ter obstáculos, ter problemas, mas, sobretudo, falar com as pessoas e perceber aquilo que está a acontecer no país real. Isto é, sem dúvida alguma, aquilo que mais me motiva. Eu costumo dizer que, às vezes, a sociedade até pagava para fazer isto. Claro que nós precisamos de um salário, como é evidente, mas em termos de brincadeira com algumas pessoas mais próximas, costumo dizer isso, porque o desafio, a riqueza dos atores e, sobretudo, da aprendizagem que têm todos os dias. Imagina o que é alguém que tem que dar um aval pessoal para construir um lar. Eu tenho uma admiração por estas pessoas, ou então alguém que está a conseguir ultrapassar uma dificuldade e ter um produto completamente inovador que é disruptivo a nível mundial. E, portanto, e isto é uma coisa que não me vai sair da cabeça, uma senhora numa casa em Setúbal, que me dizia, com uma casa reabilitada pelo PRR, que me dizia, pela primeira vez alguém olhou para nós como pessoas. E isto é algo que fica, porque bate no mais fundo e percebemos, eu diria, o papel transformador que os diferentes investimentos, sejam públicos, privados, apoiados ou não por fundos europeus, mas sobretudo para as pessoas mais carenciadas, fazem toda a diferença. E, portanto, isto é talvez aquilo que mais me motiva todos os dias e que me desafia constantemente enquanto estiver nesta função, conseguir corresponder às expectativas. Aquilo que motiva também o desafio, ao fim e ao cabo, não é? E, sobretudo, também há uma outra motivação, que é poder contribuir dentro daquilo que é a limitação da minha função para a transformação de Portugal. Eu acho que isso também acaba por ser algo que está ligado ao tal serviço público que dizia na minha primeira resposta, porque é esta capacidade de colocar a nossa função ao serviço dos outros num bem que é maior, que é o crescimento e a motivação de fazer acontecer dentro daquilo que são as minhas competências, como é evidente. Muito bem. Vou convidá-lo agora a olhar um bocadinho para o futuro. E 10 anos é muito tempo, mas eu vou porque hoje em dia tudo muda muito rapidamente. Mas se pensarmos em Portugal daqui a 10 anos, que legado gostaria que o PRR deixasse no seu trabalho? Portanto, daqui a 10 anos, que legado é que gostaria de deixar no seu trabalho com o PRR? Aqui o legado não é tanto pessoal, é mais do próprio programa. Se calhar o primeiro legado, e isso às vezes, e eu tenho enfatizado isso em alguns discursos públicos, é de que o PRR, sobretudo para a parte empresarial e nas agendas mobilizadoras, permitimos sonhar em grande. Se reparar, nós estamos a falar de muitos projetos em que pequenas e médias empresas estão a liderar indústrias nos jogos digitais ou no espaço. E eu acho que o PRR, a forma como foi construído em alguns casos, nas agendas mobilizadoras, numa lógica de bottom-up, com naturalmente determinado tipo de regras, como é evidente, mas permitiu que as pessoas se organizassem e que pensassem em grande com ambição. Eu acho que se nós conseguirmos transformarmos um país mais ambicioso, acho que isto é relevante. A segunda nota que gostava de deixar é que nós estamos a fazer acontecer. Portanto, o que precisamos é de que essa capacidade de concretizar, que, por exemplo, as empresas nas agendas mobilizadoras estão a fazer, que as universidades, os politécnicos estão a conseguir trazer, seja disseminado em maior número, por exemplo, para a forma como o Estado presta os seus serviços. Não há nada que nos impeça de fazer isto. A terceira nota que gostava de deixar é que gostava mesmo que deixasse de sair do discurso público a dizer que nós somos um país pequeno. É que nós não somos um país pequeno por qualquer indicador que nós consideremos. Em termos de população, em termos de área, então se olharmos para a nossa zona económica exclusiva, não somos claramente um país pequeno. E, portanto, eu acho que nós temos que ter atores que tenham a capacidade de mobilizar, de motivar as pessoas, naturalmente adequando os comportamentos e as ações para essa noção de um país que tem uma capacidade de atuação a nível internacional e na realidade não há nada que nos impeça, e eu tenho tido a felicidade de olhar para inúmeros setores económicos onde as empresas portuguesas são capazes de competir a nível internacional. Precisamos de escala, é verdade, precisamos de diplomacia económica, é verdade, precisamos de uma atuação mais consistente e permanente
e exigente de todos os atores e precisamos, acima de tudo, de uma lógica de ecossistema nos diferentes setores onde atuamos, quer sejam empresariais, quer sejam sociais. E, portanto, eu acho que isso é um legado que o PRR pode trazer, que foi a capacidade de nos sonhar mais alto, mais além e ser mais ambiciosos. Eu acho que é isso que nós temos que assumir verdadeiramente, porque temos pessoas qualificadas, temos pessoas competentes, temos organizações que são competentes e depois, naturalmente, temos que ter naturalmente em conta as suas dificuldades e encontrar as estratégias e os recursos que permitam ultrapassar esta situação. O olhar para ninguém, eu tenho que ter esta noção muito clara que somos capazes de o fazer e que não há motivo algum para que nós não nos afirmemos a nível europeu e mundial como um país competitivo em vários setores económicos. Muito bem, Pedro. Aqui uma mensagem também forte para todos. Vamos deixar de pensar que somos um país pequeno, não é? Porque há muito essa mentalidade. Olha, se pudesse dar um único conselho a quem está a iniciar... Não, claramente, isso é algo que saiu do meu léxico. Se pudesse dar um único conselho a quem está a iniciar um negócio em Portugal, qual seria? Quem está a iniciar Pensem muito bem na sua estratégia e foquem muito bem a sua estratégia e aquilo que o mercado necessita e encontrem uma solução para resolver esse problema. Pronto. Não fazer mais do mesmo às vezes, não é? Porque às vezes quer-se fazer igual ao outro, ok? E não é por aí. Uhum. Pedro, estamos quase a terminar e eu tenho uma última sempre pergunta para todos os meus convidados, que é: se pudesse deixar uma mensagem a quem lidera, seja uma empresa, uma equipa ou um projeto, sobre como criar impacto duradouro, qual seria? A mensagem é, sobretudo, envolver e formar pessoas que sejam, no futuro, melhores do que aquilo que é um líder neste momento. Muito bem. Pedro, eu sei que é um cargo um bocadinho diferente, mas para encontrá-lo e acompanhar tudo aquilo que o Pedro está a fazer no PRR, o LinkedIn é o sítio, penso eu, mais correto, certo? Foi a estratégia que assumimos desde muito cedo, até porque os nossos recursos são escassos e percebemos, sendo uma rede profissional, que era o LinkedIn, e se reparar, eu passei a publicar a minha agenda semanal nessa lógica também de transparência. Eu acho que nós temos que ter essa noção clara de transparência e o LinkedIn tem surtido efeito muito significativo. O caso mais recente foi um professor na Porto Business School que me convidou para uma palestra que irei fazer em dezembro, dizia-me eu utilizo muitos dos seus exemplos nas minhas aulas. Eu disse, bem, só espero que cite a fonte, mas para perceber que muitas vezes nós somos lidos e escutados Sim. para além daquilo que é a nossa capacidade. Portanto, a rede global acaba por ter aqui um impacto, muitas vezes onde nós não estávamos à espera. Por isso, temos que ser muito profissionais. E este é um conselho que dou, temos que ser muito profissionais, ser muito verdadeiros sobre aquilo que escrevemos e partilhamos no LinkedIn. É verdade, é verdade. Pedro, foi um gosto. Gosto foi meu, Maria João. Muito obrigada. Sei que a agenda não é fácil e mais uma vez estive aqui. Agradeço imenso. E acompanhem tudo sobre o PRR e o Pedro Dominguinhos, que é de facto o grande líder daqui do PRR. No LinkedIn é o sítio certo, diria eu, para acompanhar. Muito obrigada e vemo-nos em breve, Pedro. Até à próxima.